Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje: como utilizar os recursos da Bíblia apologética com apócrifos. A Bíblia que nossa instituição, o Instituto Cristão de Pesquisas, publica. Vale a pena adquirir um exemplar. Tem um aqui em minhas mãos, mas depois eu falo como você pode adquirir um exemplar. Se você já tem a Bíblia, por favor, abra na segunda carta que João escreveu. Segunda Epístola Universal de João. Como eu disse na aula passada, nós vamos estudar o conteúdo de livro por livro da Bíblia. Só que nós vamos começar dos menores para os maiores. Então, como eu disse na aula anterior, que na Bíblia existem 5 livros com apenas um capítulo, então nós vamos começar hoje com o menor livro, João, a segunda carta que João escreveu, epístola, que tem apenas 13 versículos. Apenas 13 versículos, olha aí. Está vendo esse slide? Todo o livro está nesse slide. E eu disse na aula passada que eu pedi que o meu pai fizesse a leitura em voz alta e eu cronometrei e disse que no máximo 2 minutos e meio. Meu pai demorou 2 minutos e 30 segundos para fazer a leitura bem lenta em voz alta. Até cometi uma falha, eu disse que meu pai, sem querer, depois que eu notei, tem 85 anos, não, na verdade ele tem 81 anos. 81 anos de idade tem meu pai, então tá aí retificado, tá bom? Bom, então, hoje, com base do que está no rodapé da Bíblia Apologética, essa parte do rodapé, é que nós vamos estudar os livros da Bíblia. Ou seja, todos os versículos que os sectários, aqueles que não têm a ortodoxia cristã, aqueles que pensam diferente do que realmente o texto ensina, nós vamos ver o que o grupo pensa e como argumentar, sempre usando o que Pedro disse, o apóstolo Pedro, mostrar com precisão a razão da nossa fé. Esta é a proposta. E o primeiro texto é o primeiro versículo. O ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Então essa palavrinha senhora eleita, né, essas duas palavrinhas, quem é essa senhora eleita? Esta é uma dúvida que você lendo, né, vou pedir para que você fizesse como dever de casa, você pode ter ficado com uma dúvida. Então essa senhora eleita, a maioria dos estudiosos da Bíblia interpreta como sendo a igreja. A igreja não é noiva de Cristo. Então, senhora eleita, a igreja não é eleita, nós não fomos eleitos, então essa senhora eleita e a seus filhos é uma referência à igreja, é um jeito que João tratou a igreja, uma forma, um nome que João deu para a igreja, tá bom? Existem alguns outros intérpretes que chegam a dizer que era uma senhora que João conheceu na igreja, onde ele ministrava, tinha assim uma certa comunhão, então ele enviou a carta endereçada a ela, mas é minoria, a maioria. E nós do ICP também entendemos assim, senhora eleita é a igreja de Cristo. Vamos para a segunda dificuldade desta carta, para quem não está familiarizado, é no verso 7. Os quais não confessam que Jesus veio em carne. Então, no comentário, nós colocamos que na época de João, existia um grupo conhecido como docetismo. Esse grupo docetismo negava que Jesus veio em carne. Eles ensinavam que Jesus tem um corpo aparente e negavam então a humanidade, negavam que Jesus é 100% homem. É um grupo que sai da seita dos gnósticos. Então isso está aí no rodapé da Bíblia para você estudar um pouquinho. Muito bem, então João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve
combatendo este grupo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, negar que Jesus é 100% Deus e 100% homem, ou seja, negar qualquer natureza de Jesus, porque Jesus é uma única pessoa, mas com duas naturezas, foi concebido pelo Espírito Santo, ele é Deus de Deus, unigênito do Pai, o único da mesma espécie, da mesma substância, mas também foi gerado no ventre de Maria, herdando dela a natureza e não a culpa. Então, Jesus é 100% homem, por isso que ele é o nosso Salvador, o nosso mediador, e 100% Deus. Essa doutrina eu ensino no playlist Doutrina de Cristo. Ela está completa aí, depois você pode checar e estudar esse assunto teológico, tá bom? Bom, então resolvida essa questão, nós temos só mais uma questãozinha no verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Ah, mas eu não posso receber uma pessoa que pensa diferente em casa? Não, vamos para o contexto. Veja que nessa época, na época que João escreveu, as igrejas funcionavam nas casas. Nós não tínhamos ainda templos como nós temos hoje. A igreja física nas casas, tá? Então, muitos pregadores viajavam ensinando a palavra e ficavam hospedados nas casas onde realizavam estes cultos. E existiam pregadores que negavam que Jesus veio em carne, como eu acabei de ensinar. Então estes levavam o quê? Engano para o povo, ensino anticristão, ensino do anticristo. Então João recomenda para não receber estes irmãos, porque você vai hospedar na sua casa onde haverá um culto, onde terão ensinos, e a pessoa vai ensinar uma mentira para o povo. Veja que na época eles não tinham ainda o Novo Testamento circulando completo como nós temos hoje. Os irmãos tinham dificuldade, muitas pessoas não sabiam nem ler, então não era para receber. Olha, e evita até saudar essas pessoas que negam que Jesus veio em carne, tá bom? Diferente de hoje. Hoje, de repente, você tem um parente de um outro grupo religioso, não, um parente espírita, um parente católico, um parente testemunho de Jeová. Claro que você pode cumprimentá-los, claro que você pode conversar com eles, porque hoje é um outro contexto. Agora, você não vai levar uma testemunha de Jeová que nega que Jesus Cristo é Deus para dentro da sua casa para te dar um estudo bíblico. Aí já fica mais difícil, fica complicado, porque nem todos estão preparados para debater um sectário. Aliás, essa é a proposta da nossa Bíblia, por isso que no rodapé da Bíblia Apologética nós já colocamos todo esse argumento para facilitar quando você for conversar com uma pessoa de um outro grupo religioso, tá bom? Então na próxima aula nós vamos estudar o segundo menor livro da Bíblia, que é a terceira carta que João escreveu, com apenas 15 versículos. 15 versículos. Então, esse que nós estudamos tem 13. Mostrei as 3 prováveis dificuldades. Isso não é, claro que se você já é estudante, você não terá dificuldade nenhuma em entender isso aí. Mas se você está começando agora, então está aí o porquê João escreve desta forma. Quem ainda não tem a Bíblia Apologética com os apócrifos, veja, essa Bíblia nas livrarias, ela é vendida a R$ 168. No nosso site nós conseguimos, porque a instituição é sem fins lucrativos, por 138 e ainda parcelamos no cartão e os juros por conta da nossa instituição. Esse valor é porque também o frete já está incluído. Você só acerta esse valor 138, pode parcelar e você recebe ainda no conforto do seu lar. E fazendo assim você estará ajudando a manter o nosso ministério, que não tem outro objetivo senão ensinar a genuína e poderosa palavra de Deus. O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Olha, vou deixar os 3 links aí, o link da aula, do canal e do site, tá bom?
Aproveite, se você não fez a inscrição, dá um toquinho aí na inscrição, dá um toquinho no sininho, dá um likezinho aí, um joinha, faz um comentário, nos ajude, faça parte deste ministério, venha somar com a gente. Todo esse trabalho tem um único objetivo: ensinar a poderosa, a genuína palavra de Deus. Envie pelo teu WhatsApp pelo menos para 5 pessoas, me ajude. Assim mais pessoas poderão aprender a genuína, a poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.